Bem-vindos a mais um episódio do MC1, o podcast do Meu Café Primeiro. Eu sou o Rafa Vulcani e tô aqui com essa galera, ó. Aqui, dos lados, não sei que lado tá cada janela de cada um aí. Acho que vai ser assim na gravação, não tenho certeza. Essa galera que vocês já conhecem, que estão aqui de novo gravando com a gente, para bater um papo, daquele papo que a gente gosta, que a gente tenta ficar aqui na janela de horário nosso, mas que nunca dá, que a gente gosta de esticar, sobre gestão de projetos. Hoje, mais especificamente, para a gente falar sobre kickoff de projeto. E aí, claro, tinha que estar a galera do MP Learning aqui together com a gente. Together com a gente, ó, MP Learning together com a gente. É? Boa. Perdão pelo trocadilho. Tem que cortar isso depois. Bom demais. Tô bom, pô. Bom, deixa eu tô falando muito já aqui, já tô falando porcaria, deixa vocês se apresentarem aí e bora. E aí, galera, tudo bem? Rafael Pilon aqui, da MP Learning Together, como disse o Vulcani aí. Sempre uma alegria estar com vocês para conversar um pouco sobre projetos. Fala, galera. Pedro Rolim aqui também, da MP Learning Together. Mais uma vez, não é a primeira, mas é sempre muito bom estar com vocês. Vamos lá trocar mais uma vez uma ideia massa aí. Muito bom. Fala, pessoal. Samuca na área. Pessoal, muito obrigado por aceitar esse convite, por mais essa empreitada maluca nossa. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, fazendo essa parceria. Obrigado mesmo. Bora lá para nossa mais uma pod aula. Vamos dar o kickoff desse papo, então. Boa. Bora. Bora. Vamos lá, é isso. Vamos começar pela polêmica de cara, assim? Vamos falar o que é um kickoff de projeto. Bom, né? Acho justo. Já começar com a polêmica aí já, né? Já chuta, já. Vocês querem... Eu vou começar a falar, vocês sabem que eu não me seguro. Gosto muito. A gente já está esperando Não precisa pedir isso, licença, cara. você tá de sacanagem, Rafa. Eu gosto muito de falar sobre isso e gosto muito dos temas polêmicos sobre isso também. É legal que a gente mistura um pouco do que é teoria, a prática, a vivência. Muitas empresas, muitas organizações que querem falar, né, sobre gerenciamento de projetos, e aí acaba que nem sempre a ideia correta aí da teoria ela é aplicada, né? Então, às vezes é um pouco polêmico, tá? Bom, o que seria o kickoff, né? O nome já diz tudo, né? O lançamento do projeto. Só que não é o lançamento naquele início da ideia, né? Então, acabei de ter uma ideia de projeto ou recebi uma solicitação do cliente e já vou lançar ele. Não é desse tipo de lançamento que a gente está falando. Esse tipo de lançamento inicial, né, que seria muito mais uma cara de um termo de abertura, na verdade, que é uma outra documentação, e ele acaba se confundindo um pouco nas organizações com o kickoff. O kickoff de projetos mesmo, ou seja, esse lançamento do projeto, aquele que você chama a empresa toda, que você chama os seus membros de time, que você chama a alta cúpula, né, da organização, os gerentes, a liderança, enfim. Esse cara deveria existir depois da etapa de planejamento do projeto. E isso gera em muitas organizações ou em muitas pessoas a dúvida, né? Mas, né, não era para ser já no começo, não é o kickoff, né? Eu gosto de dar o exemplo, que eu estava até conversando com os meninos, do planejamento que a gente faz mesmo para o kickoff de um jogo de futebol, né? Que é aquele pontapé inicial de quando o juiz apita. Quando o juiz apita, a gente vai para o jogo, né? A gente vai jogar o jogo, ou seja, a execução do plano de treino que nós fizemos ao longo da semana, se preparando para esse jogo. Então, eu estudei o adversário, eu estudei o meu plano de jogo, eu estudei a melhor estratégia, eu escalei o meu time. Então, eu tenho o meu time já escalado, lateral está definido, atacante está definido. E com esse plano de jogo, com esse estudo, eu vou aí sim jogar o jogo, né? Então, eu gosto de dar esse exemplo para ter a ideia de que sim, eu vou para o kickoff de lançamento, mas na execução, e não no início do projeto. Mas é nesse ponto que dá pau, né, Rafa? Porque aí vai do entendimento de cada um falar, mas eu entendo que o planejamento também já é o projeto, então o kickoff tem que vir antes. O cara muda onde está a régua dele do que é o começo do projeto, né?
Exato. É uma questão forte de referência, na verdade, né? É isso aí. E a gente considera, né? Às vezes as pessoas também acham que, então eu só vou começar a conversar com a galera depois do kickoff? Então, não, porque se eu vou para o meu campo da execução já planejado, eu já escalei o meu time e eu já conversei com o meu time, por exemplo, sobre o cronograma. Eu sei que as pessoas esperam sempre para saber sobre o cronograma, né, no gerenciamento de projetos. Eu vou para o kickoff já com esse cronograma definido, né? Essa é a ideia. Pô, Rafa, mas sempre isso acontece? Bom, aí são as particularidades de cada projeto. Às vezes você não tem o tempo de fazer o cronograma na gestão micro que você espera, mas pelo menos o macro do que você pretende fazer precisa acontecer antes do kickoff. Então você vai conversar com o seu time antes, né? Você vai escalar o seu time, você vai pensar nos prazos, você vai pensar no que você vai fazer. Porque imagina uma situação que você vai chamar a alta cúpula para a sua reunião de projetos e você vai apresentar o quê para eles em um kickoff que você não fez esse plano todo. Então, né, você vai apresentar um projeto que não tem um timeline, que não tem um orçamento, que não tem uma ideia de jogo. É evidente que essa reunião vai ser polêmica. Então, às vezes eu tenho alunos, né, e pessoas que conversam comigo que falam, pô, cara, kickoff para mim é um caos. Não era para ser, né, porque a teoria do kickoff era, tá todo mundo conversadinho sobre esses planos, né, vamos juntos trabalhar para executar esse plano. E aí não deveria ser polêmico. Agora, se você chamar em algum time diferente, imagina que você já vai mostrar lá um prazo que você não alinhou com compras, por exemplo. Né? E aí o cara de compras, lá o gerente de compras que vai estar sentado, vai falar, não, mas cara, peraí, né? Que é isso? Da onde saiu esse projeto? Enfim, é por isso que o kickoff pode gerar pode virar um pesadelo, né? Pode ser uma reunião muito polêmica. Legal. Uma coisa que eu acho muito, muito interessante também do dia a dia, né? É que às vezes ainda dentro dessa polêmica, quando uma nova demanda surge, esse projeto de certa forma nasceu, vamos supor que o time já está se conversando, né, para fazer aí todo esse planejamento e tal, mas a referência o kickoff já foi feito, né? Uhum. O kickoff já foi feito, exatamente como o Rafael disse, no sentido de, pô, o time já está trabalhando no projeto, né? E, na verdade, o time já está trabalhando, mas o kickoff ele precisa ser feito depois. Mas o time já está trabalhando. Então, fazer o kickoff não quer dizer exatamente que se o time está trabalhando ou não, né? No dia a dia, acaba que é muito da conotação que tem por trás do kickoff dentro das organizações, né? A liderança quer saber, kickoff foi feito? É essa a pergunta, clássica, né? E aí a mensagem não, kickoff foi feito. Ah, beleza, o time está trabalhando. Kickoff não foi feito, o time não está trabalhando, né? Mas, na verdade, não é isso. O kickoff, sim, será feito e o time já está trabalhando. Ele não depende do kickoff para estar trabalhando, né? E como o Rafa bem disse, um kickoff bem realizado, já com o time alinhado, é um kickoff robusto, né? É um kickoff em que os prazos estão alinhados, as demandas estão alinhadas, o time está ciente do trabalho que tem que ser realizado, ciente das entregas que têm que ser realizadas e não simplesmente um kickoff porque é o kickoff, o time está trabalhando, né? E aí muitas vezes se apresenta, né, às vezes coisas estimadas que não tem uma robustez, enfim, sem dúvida a melhor prática cara, o time está trabalhando, vamos supor que teve um termo de abertura, o time já está trabalhando, né? Aí tem as nuances de cada empresa, enfim, mas o kickoff ele tem que ser aí, como o Rafa disse, alinhadinho, com todo mundo envolvido, né? Com riscos já previstos, né? Muitas vezes já mitigados dentro desse ambiente, enfim, diversas coisas que a gente sabe do ambiente de projetos, mas já num nível de detalhamento muito maior e compromissado com todo mundo, né? Sem dúvida. Vou puxar uma história aqui rapidinho. A gente fala, talvez quem vê na descrição do episódio vai falar, pô, mas um episódio inteiro dedicado a falar de kickoff de projeto, mas tem tanta coisa assim sobre kickoff? Tem. E é engraçado o efeito cascata que tem o kickoff, né? Porque a gente fala o tempo todo que gestão de projetos, 90% são soft skills, a gestão de pessoas, é o time, a integração, não sei o quê. E, cara, um kickoff mal feito já te coloca lá embaixo nessa avaliação para conseguir ter qualquer nível de team building, né? Já te coloca no chão. E eu me lembro de um kickoff que eu participei alguns anos atrás. Eu estava sentado, eu não estava apresentando nada esse dia, eu estava assistindo o kickoff, e o líder de projeto estava apresentando.
A hora que ele abriu a equipe na tela, a pessoa que estava do meu lado falou assim, olha, eu tô na equipe. Eu falei assim, caraca, o cara tá apresentando e a equipe que tá aqui assistindo não sabe que tá no projeto. Dá comichão, né, na gente. Né? Esse não é um kickoff. O nome Ele pode falar, até viu, ser, vamos né? parar aqui, vamos conversar, e daqui uma Tempo, semana né? a gente volta. Puta, cara. E esse exemplo eu guardei bem, porque começou bem, né? Começou. Excelente, excelente. E isso que o Pedrão falou é um ponto legal desse episódio também, que é a pressão que às vezes o líder do projeto vai sofrer para fazer etapas do projeto. É muito comum o líder do projeto receber pressão em cima do cronograma. O pessoal já fala em projeto, já olha o cronograma. Então, acaba de vir uma demanda, já fala, cara, e aí, né? Quando a gente entrega, qual é o cronograma? E aí, cabe ao gerente de projeto gerir essa expectativa, né, da fábrica, né, do seu sponsor, enfim, do seu cliente também, para que essa informação, sim, seja passada, mas com o devido estudo. Mesma história com o kickoff. Às vezes a gente acaba de ganhar alguma coisa, né? Acaba de ganhar alguma cotação, alguma iniciativa vem para a gente, o pessoal já quer saber do kickoff, exatamente pela posição do Pedro, porque eles entendem que apenas depois do kickoff que o time trabalha. Mais uma vez, cabe ao líder de projeto saber, né, fazer a gestão dessas expectativas, olha só, né, gestão das partes interessadas, para que você entenda essa criticidade da fábrica, mas também entenda que para você lançar essa reunião, antes você tem que fazer um trabalho. Então, a posição de líder de projeto vai exigir esse tipo de coisa, né? Por isso que é um elo estratégico tão interessante, porque você está naquele meio da cadeia, né? Você não é o driver, né, da estratégia, mas você é um fruto direto dela e você precisa fazer essa comunicação com os membros do time. Isso precisa casar, né? Isso do team building que o Rafa comentou também é muito interessante, porque se você não teve o trabalho necessário para preparar todo mundo, para fazer todos os alinhamentos, todas as comunicações, para fazer um kickoff, como vocês já deram 2 exemplos aí, o kickoff vai ser caótico. E não é o intuito do kickoff, não é ser caótico, muito pelo contrário. Em todas as reuniões, eventos de projeto, o intuito é ser o mais liso, né, leve possível, porque isso é sinal que as coisas estão alinhadas, que a comunicação está sendo bem feita, todo mundo sabe o que tem que fazer. Obviamente, os conflitos vão acontecer, são necessários, porque também tem muita solução que sai deles, mas quanto mais próximo da naturalidade, digamos assim, né, dentro de um time, é sinal que as coisas estão fluindo com menos turbulência, né? E, obviamente, isso facilita o ambiente do projeto, facilita o team building e tudo mais. Agora, você imagina, você começa já com um kickoff completamente caótico, com, às vezes, lideranças já conflitando entre prazo com o cliente, prazo interno que foi acordado. Aí, cara, já começou muito mal, né? Aí, ao invés de você ganhar tempo com o kickoff e colocar o time para trabalhar, você vai passar 2 semanas tratando revisando os conflitos que você gerou no kickoff. Olha, 2 semanas se tiver sorte, se for 3 pessoas na equipe. Sendo assim, extremamente otimista. Às vezes vira 6 meses, né? Enfim, e aí, o que foi mais vantajoso, né? Planejar, preparar, fazer um kickoff alinhadinho, comunicação legal, todo mundo ciente que está no time, como exemplo. Ou não, vamos fazer kickoff, e aí, aquela maré, aquele tornado destruindo tudo, né? São vertentes polêmicas, mas sem dúvida a melhor prática é aquela de planejamento e depois kickoff. Né? E veja como as coisas vão fazendo sentido. Às vezes a gente escuta, né, de profissionais, de alunos, né, falando, pô, mas o cronograma a gente faz, mas a gente nunca segue, ele não é algo sério. Mas olha só, né, como para transformar o cronograma em algo sério, a gente tem um estudo, né, por detrás disso, né? Então, antes a gente planeja com o time, o lançamento do kickoff alinhado com o time, o sponsor e as outras pessoas entendem o plano. Aí você vai fazendo um cronograma que, de fato, ele vai ser mais próximo da realidade. Ele vai ser 100%? A gente não trabalha com bola de cristal, né? Mas a gente trabalha com estudo para trazer uma previsibilidade, uma análise de risco maior para o nosso projeto. Mas olha como, para que isso seja realidade, a gente tem um trabalho por detrás. Então, se você está fazendo o cronograma em 2 dias, e chamando o kickoff no terceiro, de um projeto que nasceu, né, no Marco Zero, né, a não ser que, né, a sua equipe seja muito afiada no planejamento, é evidente que você vai ter desvios maiores. É assim que você cria documentos e eventos sérios dentro de uma gestão de projetos. E é por isso que daí sim
né, você tem uma ferramenta e uma gestão que funciona, né? Ou, né, está mais próximo do sucesso, né? Eu gosto muito de usar isso, né? O gerenciamento de projetos, ele não é uma garantia de sucesso, mas ele aproxima o projeto do seu sucesso, ou seja, Boa. você vai estar mais próximo do sucesso do que aqueles que não estão fazendo nada, né? É muito parecido até com alguma norma de qualidade da vida, hein, né? Sei lá, se a gente pegar uma ISO 9001 aí, né? Garantia que tudo que eu elaborar, que eu executar dentro da minha companhia vai ter qualidade? Garantia não é, mas eu estou muito mais próximo disso do que aquelas empresas que não têm nada, né? Ou que não têm essa certificação. É a mesma lógica. E nesse caso entra uma questão... Opa, vai lá, Samuca. Vocês trouxeram o tema, né? De uma forma muito simples. Se você planeja, você coloca um cronograma, é muito provável que a gente vá acertar, não 100%. Mas se você não faz um cronograma bem feito, se você não planeja, é certeza que vai dar ruim. Esse é o grande ponto. Exatamente. Tem uma frase boa que vocês colocaram vocês postaram, acho que no feed de vocês, sobre isso. Como que era a frase? Você planeja... Como é que era? Deve ser o nosso mantra, Pedrão. Pode ser, cara. Do Benjamin Franklin ou não? É que agora if you fail, tá planejando if you fracasso. If you fail to plan, you are planning to fail. É isso aí. Isso, você boa. falhar em planejar, você está planejando falhar. É isso aí. Esse Essa é o mantra. E aí, né, às vezes as pessoas confundem isso. Mas daí se eu tô falando de agilidade, não vai ter nada disso? Não, é lógico que vai ter. É que a natureza desse planejamento vai ser diferente, vai ser aquela ideia de entregas parciais, planejamento por ondas sucessivas, mas ainda vai ter um plano, né? Se não tiver plano, não tem projeto, né? Aí sei lá o que é, mas não é um projeto. Né? Muda, né, a forma que você vê o plano, mas você continua planejando, né? Porque agora eu estou vendo bastante aluno, também profissional, que está com essa ideia. Não, eu não quero ir para um planejamento muito grande, eu quero fazer as coisas da Agile. Mas o Agile, o Scrum, eu ainda planejo, gente, né? Ainda vai ter o planejamento, né? Você vai planejar a sua sprint, o planejamento é menor, você não vai planejar o projeto inteiro, porque você quer estar, né, aberto a mudanças e tudo mais que a gente conhece, mas eu ainda planejo, ainda existe um plano de trabalho, ele só está mais aberto à natureza, né, de mudanças do projeto, mas ainda tem um plano. Então, é engraçado como a gente vai, às vezes, ouvindo desculpas, né, para não ter que fazer as coisas. Mas não, eu vou fazer uma outra coisa. Não muda muita coisa não, gente. Caraca, né, eu vou falar que o cara que não planeja, ou o cara que planeja, mas depois fala, mas cronograma a gente não leva a sério. Cara, é a mesma coisa, você tá perdendo tempo. Você tá louco. O seu dia a dia é dedo no olho e correria, cara, desculpa, você tá de sacanagem, você não... Melhor não fazer nada mesmo, então, vai no peito. Estressa menos o time, né? Fazer um cronograma para ele ser usado só no planejamento e não ser acompanhado na execução, não ser atualizado quando tem mudança. Pô, surgiu uma nova demanda aqui, né? Vamos mudar o baseline, vamos fazer. Se não for para fazer isso, então nem faz. Então, eu concordo. É mais rápido e dói menos no time. Mas é que eu acho que tem uma palavra que não é tanto do nosso ambiente, pelo menos eu não costumo escutar muito ela, mas que ela faz todo sentido, que é a credibilidade. Se você faz um kickoff bem feito, você ganha credibilidade do seu time de projetos. Se você tem um cronograma alinhado, comunicado e bem realizado, e você acompanha ele, você também ganha credibilidade. E é uma palavra que ninguém percebe em uma reunião, em meia hora. A credibilidade você constrói. Então, o líder de projeto, ou esse projeto, o time de projeto, ele adquire uma credibilidade. E você só vai adquirir credibilidade quando a sua palavra, né, ou a palavra do time, expressa em cronograma, expressa em atividades, expressa em reuniões, quando isso surte um efeito e, de fato, aquelas coisas acontecem, né? Isso traz uma credibilidade muito grande. Agora, você vai fazer kickoff por fazer, o famoso para inglês ver, né? Vai fazer cronograma por fazer. Cara, que credibilidade isso tem? Que tipo de mensagem você está passando para as pessoas que vão trabalhar no seu projeto? Se nem você mesmo faz a sua lição de casa, por exemplo, né? Você não tem credibilidade alguma para, talvez, acompanhar qualquer atividade do projeto, sendo que você nem a própria fez, né? Então, cara, é uma bola de neve, a gente pode juntar tantos fatores, mas só para complementar essa ideia. Boa, muito bom. E acho que foi até legal você trazer esse ponto antes, porque o que eu ia trazer, assim, não quero puxar o saco de ninguém, dos nossos ilustríssimos convidados, mas, gente,
ter um gerente de projeto competente também é fator fundamental, porque o que acontece muito nessas falhas ou nessas banalizações de projetos é que você não tem alguém que conhece bem a teoria, que sabe aplicar, que vai saber gerir adequadamente o projeto. Cara, se você não tem isso, danou-se. Aí cai naquela história. A pessoa vai cair nas pressões, ela vai usar meios alternativos que não são os corretos e vai gerar tudo isso que vocês trouxeram. Falta de credibilidade, probabilidade de falha, mídia. Então, são pontos importantes. E sem falar no apoio da liderança, né? Então, a gente já sabe como é que funciona. Vamos lá. Só antes da gente ficar sem tempo, então, vamos para a gente definir. Se a gente fosse passar uma dica aqui para todo mundo que está ouvindo, como eu organizo, em qual momento eu encaixo o meu kickoff para ser como deve ser, como seria o ideal. Como é que a gente estrutura isso? Sempre. Você pode fazer qualquer coisa que você fizer durante o projeto, você chama de kickoff. Kickoff disso, kickoff daquilo. Eu acho que a melhor é perfeito. O kickoff do dia, a hora que eu pego um café. Kickoff do dia, o kickoff da reunião, o kickoff não é assim que funciona? Kickoff do encerramento, bem, desculpa. né? Isso é a gourmetização do kickoff, Samuca? Praticamente isso. Na verdade, isso é a banalização do kickoff. É a banalização, na verdade, é o contrário, né? Usando demais. Bom, reforçando, então, respondendo aí, depois o Rafael complementa. A ideia do kickoff é ele acontecer após o planejamento do time, né? Depois que a demanda foi entendida, foi detalhada suficientemente, o time já trabalhou dentro do planejamento de tudo que precisa ser contemplado dentro desse projeto, demandas, prazos, riscos, né? Com tudo isso previamente já trabalhado com o time. Aí, então, com tudo alinhado, deve ser realizado o kickoff no início, para representar, né, um marco, né, para representar o início da execução do projeto. Como o Rafa disse, é a hora do jogo, né? Já treinei, já estudei, já fiz o que eu tinha que fazer, agora a gente vai jogar para ganhar, né? Posso fazer só um parênteses rapidinho antes do Rafa entrar, Pedrão? Claro. O cara você que tá ouvindo aqui, fala assim, mas esses caras aí estão falando teoria, isso não é assim na vida real. Lógico, o planejamento não vai ficar firme 100% bonitinho, nunca, se você trabalhou com um projeto. Vai ter mudança de cliente, vai ter atraso de matéria-prima, vai ter membro da equipe deixando o projeto no meio do projeto, vai ter tudo que você está acostumado a ver. Mas tem um ponto do planejamento onde você chega e você fala assim, acho que é esse o ponto, a gente está maduro o suficiente para fazer um kickoff. É essa hora que o Pedrão está falando. É isso, Pedrão? É isso aí. É isso aí. Pô, o Pedrão tá falando teoria. Não seja cabeçudo. Presta atenção. A teoria é uma coisa. Exato. A prática tem suas nuances, né? Mas a gente precisa buscar o caminho correto. E a gente não está falando de nada que a gente mesmo não faça, né? Essa é a nossa realidade. É evidente que tem projetos e projetos, né? Como eu comentei, né? Então tem um que você às vezes vai ter algo muito macro, mas você já tem algo, né? Há um tempo atrás, eu estava lembrando aqui, um aluno fez uma pergunta que eu achei legal, assim, Rafa, como que eu faço para a empresa levar o meu kickoff a sério? E aí eu devolvi a pergunta, né? Bom, você leva o seu kickoff a sério, né? Ou seja, você faz o plano, você se prepara para que você entre para essa reunião clareza, né? O kickoff, ele deveria ser uma reunião em que o time sai empolgado com o que está vendo ali, né? Sabe dos desafios, sabe que vai ser difícil, sabe que vai ter mudança, porque eu não estou fazendo um bloqueio de mudança, né? Eu estou fazendo um lançamento de projeto. Eu vou ter que fazer gestão de mudança durante o projeto inteiro, é evidente, né? A gente não vai vender algo aqui que não vai existir, mas esse é outro estudo, né? É o planejamento, a gestão de mudanças, né? Mas eu tenho que sair dessa reunião e o time tem que sair dessa reunião animado, né? Nós temos um desafio, vai ser difícil, mas eu tenho um plano, eu tenho um norte. E esse cara que está apresentando o kickoff para mim, muitas vezes você leva o sponsor também para falar, né, e tudo mais, mas esse líder de projeto aí possui a credibilidade que o Pedrão comentou para liderar esse projeto, né? Então eu estou junto com ele, eu vou remar junto, ele vai vir aqui remar junto comigo, né? Essa é a função do líder de projeto, né? Ele está junto com a galera, né, remando. Mas eu confio nessa ideia, né? Eu confio nesse plano de jogo, vamos jogar. Esse é o resumo de como deveria sair a sensação do seu membro de time dessa reunião. É um bom, né? Se você está ouvindo a gente e está pensando se o seu kickoff funciona, né? Tente mapear isso, né? Como que as pessoas saem dessa reunião? Elas saem bem, elas saem sabendo do desafio, mais empolgadas, né? É importante. Evidente que cada pessoa é uma pessoa, eu sei que vocês têm membros de time diversos, assim como a gente tem, mas essa deveria ser uma sensação assim que você mapeia dentro do time, né? Que o time está empolgado em fazer isso acontecer. Boa, esse é um excelente termômetro.
bloco. Então, para você que ouviu o episódio até agora, então você que ficou aí, que passou pelo kickoff, a informação importante é que a gente tem uma meta um pouquinho mais agressiva para esse ano. Então, a ideia é fazer uma série de episódios a respeito do que a gente está chamando de anatomia da gestão de projetos. Então, hoje a gente começou pelo kickoff, porque, obviamente, é o kickoff, em tese é a primeira parte, e a gente vai atravessar aí ao longo do ano com a galera, com o Pedrão, com o Rafa, falando sobre outros aspectos da gestão de projetos, gestão do tempo, team building, escopo, metas. Não lembro o que mais que a gente tinha listado lá. Tinha uma cacetada de assunto. Então, para você que é aficionado aí por gestão de projetos, acompanhe ao longo do ano, a gente vai ter vários episódios com o pessoal aqui sobre gestão de projetos. Então, não vai ficar só no kickoff. Então, vem mais por aí. Tem mais surpresas ao longo do ano. Certo? Bom demais. E para quem vê esse post, né, no LinkedIn, enfim, né, e tiver uma outra visão também, fique à vontade, né, para conversar com a gente. É um assunto que a gente gosta de falar, qualquer plataforma aí, né? E quem quiser também passar lá no Instagram da Masterplan para ver as frases lá. Boa. Se você está falhando em planejar, você está planejando falhar, entre outras, né, ideias que a gente solta por lá. Acompanhe a gente lá também na mp.learningtogether. Boa, Pedrão. Se você legal. Já acompanhasse, já saberia dessa frase, né? Tá vendo? Então tá perdendo verdade. Tempo. Vai lá seguir os caras. E eu falei bastante das aulas também, né? Lá que a gente divulga as nossas turmas, a maioria agora elas estão acontecendo no formato online, então aonde você estiver aí, você consegue participar com a gente. Teve uma agora, né? Foi o quê? Semana passada, retrasada? Fechamos na... Retrasada, né? Isso aí. Semana retrasada. Hoje, dia 10 de fevereiro, a gente tá gravando aqui, então semana passada teve uma turma. Sim, é para ter mais uma em março, estamos negociando aí, é para ter mais uma em março. Vamos ver. Fiquem de olho lá que a gente tá armando novas turmas aí. É isso aí. Siga a galera, siga lá o MP Learning no Instagram que tem mais coisa vindo aí. Boa. Certo, pessoal? Muito bom. Show de bola. Sempre uma alegria. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Tamo junto.